Alô pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. O tema nosso dentro de estatística, tá? Versando sobre medidas de tendência central e ou separatrizes, tá ok? Porque uma separatriz como a mediana, por exemplo, tá? Ela pode ser uma medida de tendência central, tá? Ao mesmo tempo que ela é, por definição, uma separatriz, tá ok? Bom, o nosso objetivo de hoje é resolver um exercício, tá? Então o enunciado do exercício é o seguinte: apresente um conjunto de dados onde a média aritmética e a mediana coincidem, tá ok? Esse é o nosso objetivo, tá? Bom, para a média aritmética e para a mediana coincidirem, tá ok? Intuitivamente nos vem à mente uma distribuição de frequência cujo gráfico seja simétrico. Então, vamos colocar aqui como resposta: toda distribuição de frequências cujo gráfico seja simétrico. Ok? Então, vamos apresentar aqui um gráfico que seja simétrico. Um gráfico de uma distribuição de frequência. Uma vez montada a distribuição de frequência, construiu-se o gráfico e o gráfico é simétrico. Então aqui nós colocaríamos a média x barra. Então nós temos uma distribuição de frequência, a nossa variável é x, tá certo? Variável. Essa variável pode ser, ela tem que ser quantitativa, né? Lembrando, a variável quantitativa. Ok? Ela pode ser discreta, conjuntos 1, menos 2, 3, 5, 7, números inteiros, tá certo? Naturais e números inteiros. Contínua. Aqui os valores que a variável assume são os xi, tá ok? Esse aqui são números reais. Cada xi é o número real, tá ok? A princípio, tá ok? Como ele é um número real, ele pode ser um número inteiro ou ele pode ser um número, o xi pode pertencer ao intervalo A, B, tá certo? Por exemplo, um intervalo entre 3 e 7. Para esse intervalo ser entre 3 e 7, quais são os valores que poderiam estar aí? O 3, o 3,2, 5,07, 6,1. Esses valores, tá ok? Então, não necessariamente precisam ser valores inteiros, tá ok? Um aqui inteiro, mas os demais não. Então vamos mudar aqui o nosso gráficozinho.
Então, uma variável, então nós já sabemos que ela precisa ser quantitativa, tá ok? Porque se a variável não for quantitativa, eu não vou poder calcular a média. Esse que é o problema, tá ok? Bem, então um gráfico para ser simétrico, qual é o aspecto que ele tem? Então vamos colocar aqui, como a variável é x, nós temos aqui a média, aritmética, tá certo? A mediana, nós vamos denotar por mediana, depois nós vamos relembrar como é que se calcula cada uma delas, mediana e a moda, tá certo? A moda. Depois falaremos sobre a moda, sobre a mediana, sobre a média, redefinindo-as, tá ok? Então, um gráfico simétrico. Vamos colocar aqui uma linha tracejada, tá ok? Então, esse nosso gráfico simétrico seria um gráfico assim, ó. Tá certo? Então, por exemplo, aqui B e aqui A. Então, vamos colocar o A mais para cá porque não está bem igual aqui. Vou colocar o A nosso mais para cá. Então, vamos puxar um pouquinho mais para cá. Aqui eu tenho essa medida. Aqui eu tenho essa medida. Então, vamos colocar o nosso A aqui, ó. A. Então, a nossa variável x está assumindo valores entre o intervalo A e B, tá ok? Foi construída a distribuição de frequência da variável x, tá certo? Vamos só relembrar. Foi distribuída x1, x2, x3, tá certo? x4. A frequência com que cada valor foi observado. 3 vezes o valor x1, f2, f3, f4, tá certo? Isso aqui é a frequência absoluta. Então, frequência absoluta da variável. E aqui a variável x, certo? Ela assume em valor x1, x2, x3, x4. Construiu distribuição de frequência, tá certo? Se for muito mais valores, pode ser agrupado, esses valores podem ser agrupados em classes, tá ok? A classe que vai de x1 até x2, tá certo? Assim. Aqui não vai, é assim, ó, tá certo? x1, x2. Aqui x2, x3, tá certo? Aqui já são intervalos aqui, ó, tá certo? E uma terceira classe x3 até x4, fechando a classe, tá certo? E aqui as FIs, aqui é a variável. Então a primeira classe, entendeu? Observado a frequência aqui, F1, F2, F3, cada classe. Então, sendo uma distribuição de frequência assim, ó, né? Ou agrupadas em classes, se agrupadas em classes, eu vou ter um gráfico, por exemplo, assim, ó, tá certo? Assim. E posso ter um gráfico assim, ó. Então aqui, x1, x2, x3, x4, tá certo? Vai de x1 até x4. Aqui eu tenho, digamos, 10%. Aqui eu tenho 50%, 60% e aqui eu tenho 40%.
que é uma variável x. Então aqui seriam dados agrupados em classes. Olhando para esse gráfico, eu poderia fazer eu pegar uma caneta verde aqui. Eu poderia fazer um histograma aqui, assim, ó, né? Tá certo? Então, relembrando, toda distribuição de frequência pode ser colocada em forma de um gráfico. Para quê? Para que se faça uma síntese dos dados, tá ok? Todos os dados, o conjunto de dados, por exemplo, 200 dados, tá certo? Eles precisam ser colocados numa distribuição de frequência para que se tente uma visualização da distribuição de frequência. Por exemplo, vou ver a frequência com que cada valor são observados, tá ok? Pode ser montado um gráfico, tá certo? Para dados agrupados em classes, tá ok? Então, salários de X1, R$ 1.000 até R$ 2.000. Depois, a classe dos salários de R$ 2.000 até R$ 3.000, não incluindo R$ 3.000. Depois, a classe de R$ 4.000 até R$ 5.000, salários de uma empresa tal. Ali foi computado, por exemplo, 30 funcionários, né, e seus respectivos salários. Quantos funcionários tem dentro dessa classe de R$ 1.000 até R$ 2.000, não incluindo R$ 2.000? Quantos funcionários, quantos funcionários têm salários dentro da faixa de 2.000 até 3.000, não incluindo 3.000? E quantos funcionários têm salários na faixa de 3.000 até 4.000, incluindo 4.000? Isso aí a gente vai ver numa próxima aula, uma aula separada, como é que se constrói uma tabela, um gráfico para dados agrupados em classes, tá ok? Qual é o número ideal de classe e assim por diante, tá ok? Para quê? Porque quando a gente venha construir a média, mediana, esse tipo de coisa, esses valores vêm a ser o quê? Representativos do conjunto total de dados. Bom, fechando isso aí, voltamos ao nosso gráfico. Então, a pergunta: apresente um conjunto de dados onde a média aritmética e a mediana coincidem. Está aqui, ó, um gráfico que seja simétrico. Meus gráficos, aqui pode ser, por exemplo, aqueles retângulos lá, ó, tá certo? Retângulos, que vêm me dar a origem do histograma. Então isso aqui para nós é um histograma, tá? O gráfico que é usado em estatística, tá? Para sintetizar o meu conjunto de dados, estando eles numa distribuição de frequência ou dados agrupados em classe, leva o nome de histograma, tá ok? Então esse histograma está me dizendo o seguinte, que eu tenho 50% dos meus dados no lado direito e eu tenho 50% dos meus dados no lado esquerdo, certo? Então isso aí é o conceito de mediana. O que é mediana? Mediana é um ponto mediana. Então tá aqui, mediana está bem no meio. Mediana é um ponto que me divide o meu conjunto de dados, uma vez eles estando ordenado, esse conjunto de dados estando ordenado, me divide esse conjunto de dados em 50% à esquerda e 50% à direita. A gente vai ver como é que calcula essa mediana, tá ok? Mas aqui está bem claro, a mediana, então, se por definição a mediana é o conjunto de dados, é um ponto, tá? É um ponto, a princípio é só um ponto. Ele pode até não pertencer ao conjunto de dados, a gente vai ver. Mas é um ponto em que divide o meu conjunto de dados 50% à direita e 50% à esquerda. Esse meu conjunto de dados precisa estar o quê? Ordenado. Então, no caso aí, está ordenado de A até B. Porque o A aqui, obviamente, como intervalo, o A é maior que B. Tá certo? Então,
Como a média está aqui, a mediana, isso aqui coincide com a média, tá certo? Vamos colocar aqui mediana x, mediana da variável x, mediana, mediana, média, média, mediana. A moda, a moda por definição é o valor mais frequente, tá? Eu poderia olhar aqui, aqui, aqui e observar onde haveria maior frequência. Qual é a classe com maior frequência? Por outro lado aqui, eu iria olhar na distribuição de frequência qual é o valor x1, x2, x3, x4 com maior frequência. Será que é o F3? Será que o que mais aparece na minha série de dados é o F3? Ou X3? Por exemplo, X1, X1, X2, X3, X3, X3. Então, se eu tiver meu conjunto de dados assim, a minha moda é o quê? X3. A moda aqui, né, é igual a X3. Porque é o valor mais frequente. Então, obviamente que aqui, ó, a mediana é metade do conjunto dos dados. Por conseguinte, a média da minha distribuição é somar todos os valores, a gente vai ver, somatório de xi vezes a frequência de cada um dividido por n. O i vai igual até 1 e i igual até n. N é o número de observações, tá certo? Somatório de fi é o n. O n aqui é igual somatório de fi. Nós vamos ver aqui depois, tá ok? Então, esse aí é o típico exemplo e não pode fugir desse aí. Um conjunto de dados em que a média aritmética e a mediana coincidem tem que ser um gráfico que simétrico, tá ok? Vamos ver outro exemplo? Antes de mais nada, para passar para outro exemplo, vamos observar que independente da gente estar trabalhando aqui, pensando na média e na moda, para esse caso em específico, tá? Não é sempre. Aqui, ó, vamos colocar aqui, uma observação. Aqui, a mediana de x é igual à média de x, que é igual à moda da variável x, tá ok? A moda também coincide, é o valor mais frequente, olha só, o valor mais frequente. A classe com maior frequência, essas classezinhas aqui, ó, de tanto a tanto aqui, vai ter essa amplitude, tá certo? Vai ter essa altura aqui. Digamos aqui vai o valor mais frequente, depois vai começar a diminuir até os valores menos frequentes que estão à direita e à esquerda, tá ok? Vamos ver outro exemplo então. Vamos para mais um exemplo? Então, vamos considerar a série estatística, tá? A variável, tá? Assumindo os seguintes valores: x1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, 13, 14 e 15. Então, o número de elementos que eu tenho aqui é 15, tá certo? 15 observações que a variável tem. Foram observados 5 vezes o valor 1, certo? Ó, anota aqui. Aqui tem 5 vezes, né? Seria o F1, a frequência. 5 vezes o valor 2. Então, tá aqui também 5 vezes. Seria o F2. 5 é igual F2. Certo? Aqui é F1. Aqui foram observados 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes também.
5 é igual a F3. A frequência com que o valor 5 foi observado. 3. Certo? A gente pode montar uma distribuição de frequência para isso aí, né, gente? Vamos lá? Então, aqui a minha variável x está assumindo quais valores? 1, 2 e 3. Aqui as frequências absolutas. Fi. F1 igual a 5. F2 também foi observado igual a 5. E F3 foi observado igual a 6. Aqui nós vamos colocar aqui xi. Tá certo? E aqui observando que aqui é x1, aqui é x2, aqui é x3. Ok? Então, vamos relembrar como é que se calcula a média primeiro e depois a gente vai determinar a mediana e a moda, que é mais rápido. O mais complicado é a média. Não é que é complicado, porque não é uma coisa direta, instantânea. Tá? Então, item A, a média, x barra. Eu posso calcular a média tanto assim, ó, como somatório de xi i igual a 1 até n, sobre o número de observações, tá certo? Ou calcular a média. Essa aqui pode ser uma amostra. Se for uma amostra, nós vamos ter chamada de média de x barra. Se for a população, se for a população, nós vamos chamar de mi. Então, sendo x barra ou mi, tá certo? X barra aqui ou mi, tá certo? A média pode ser calculada em função já da distribuição de frequência. Eu peguei os dados e coloquei na distribuição de frequência, observando que a variável x1, o valor x1, foi observado 5 vezes, o valor x2 foi observado 5 vezes, o valor x3 foi observado 5 vezes, tá ok? Isso nos ajuda bastante, já tem uma visualização, tá ok? Porque às vezes a série não é tão pequena como essa, com 15 valores. É uma série, às vezes, com 200 valores, tá ok? Então, uma distribuição de frequência nos daria já mais ou menos uma visualização de como os dados estão o quê? Distribuídos, tá ok? Como é que os dados estão distribuídos um em relação ao outro. Então, aqui seria o somatório de xi, então seria o quê? 1 mais 1 mais 1 mais 1, 1, 2, 3, 4, mais 1, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dividido por 15. Aqui vai ter quanto aqui? Isso aqui, essa média minha aqui para mim vai dar o quê? 2, né? Aqui então, x barra igual a 2. Tá certo? Aqui, como é que se calcularia a média com a distribuição de frequência? Seria o somatório de cada xi multiplicado por um número de vezes que ele aparece sobre n, igual a 1 até n, que não muda nada. O resultado vai dar o mesmo. Então seria o quê? x1 é 1, x1, vamos colocar aqui na forma, x1 vezes f1 mais x2 vezes f2 mais x3 vezes f3. Isso dividido por n. Então para nós vai ser o quê? 1 vezes 5 mais 2 vezes 5 mais 3, vou colocar um vezes aqui, vezes 5 dividido por 15. Isso aqui vai dar o que para nós? 2. Tá, observando.
Se os meus valores aqui é centímetro, ok? A variável também vai ter uma unidade que é centímetro. Tá certo? Vamos dar uma olhada, deixar vocês olharem, tá ok? Então, se os dados não estão na distribuição de frequência, é simplesmente somar todos os valores do numerador, todos os valores da variável no numerador e dividir pelo número de observações. Se eu tiver uma distribuição de frequência, é o somatório de cada observação multiplicada pela frequência absoluta, a frequência, o número de vezes que essa variável aparece, soma-se tudo e divide por n, tá ok? E a gente vai ver depois como é que se calcula numa outra situação, tá? Talvez no final da aula, a média para dados agrupados em classes, tá ok? Onde os pontos médios de classe é que vão fazer o papel do xis, tá ok? Bem, vamos apagar isso aqui então? Vamos apagar isso aqui então? Então, o que nós temos aí? Nós temos que guardar que a média x barra é igual a 2, tá ok? Agora, vamos apagar aqui. A mediana é o ponto, ela não necessariamente pertence ao conjunto de dados, é um ponto, que divide o conjunto de dados, com maiúsculo, 50% à esquerda e os outros 50% à direita. Como é que nós vamos calcular então a mediana aqui? Se eu tenho 15 valores, n para nós aqui é 15, é ímpar, tá certo? É ímpar. Então, como é ímpar, por definição, ele é o valor que está no meio, aqui. Então, a mediana para nós está aqui, ó. A mediana para nós está aqui. A mediana da distribuição x, ou do conjunto de dados da variável x, ok? É o ponto que está no meio aqui, ó. 50%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, opa, aqui tá, eu peguei o errado aqui, peguei errado aqui. O que está no meio aqui, 2, é esse aqui, ó. A mediana é esse aqui. Então esse aqui é mediana com respeito a x. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 à esquerda, 7 à direita. 50% dos meus dados estão à direita e 50% dos meus dados estão à esquerda do ponto 2. A mediana é 2, tá ok? Que coincide com o quê? Com a média, tá ok? Aí, observe que já não tem mais a questão da moda, tá? Porque a moda não é o 2. Nós temos 3 modas. Quais são os 3 valores que mais se repetem? É o 2, o 1 e o 3. Tá certo? 3 modas, tá?
Então vamos deixar isso de lado. Por enquanto o que a gente tem então é que a mediana é o conjunto é o ponto que divide o conjunto de dados, 50% à direita e 50% à esquerda. Então, portanto, a mediana não pode ser nada mais do que o 2. Agora vamos ver aqui pequeno aqui, ó, uma série Y com o seguinte dado aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Qual vai ser a minha média aqui? 3, 7, 9, 10. Dividido por 4, tá, não interessa. Tá bom. A minha média aqui vai ser 3 mais 4 dá 7, 9, 10. 10 dividido por 4. Então isso aqui vai dar 2,5, tá certo? Agora, a mediana aqui é uma questão de convenção. Convenção. A mediana seria o ponto que ia me dividir o meu conjunto de dados 50% à direita e 50% à esquerda. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho aqui um gráfico, eu tenho 1 aqui, foi observado 2, foi observado 3 também uma vez, cada um uma vez. Então a minha mediana de x vai ser o quê? Os dois valores que estão no meio somados dividido por 2, que dá o quê? O 2,5 aqui, ó. Tá? Por coincidência, coincide com a média neste caso aqui também. Porque o gráfico, porque é simétrico, né? Porque é simétrico. Então a mediana aqui é 2,5. Porque é igual ao 2 mais o 3, por definição, é o 2 mais o 3 dividido por 2. É a média como um número par. Então agora aqui, ó, n é par. N igual a quanto? 4. 4 elementos. Então a mediana é calculada como a média dos dois valores que estão aqui no meio. Então vai me dar 2,5 centímetros a mediana. Ok? Note que 2,5 não pertence ao conjunto de dados. Essa é uma característica da mediana. Ela não precisa pertencer ao conjunto de dados. Uma desvantagem da mediana é que, para o cálculo da mediana, para achar a mediana, os dados precisam estar ordenados. Certo? Então isso aí é uma desvantagem da mediana. Você precisa ter um programa que ordene 1000 dados, por exemplo. Ok? Ordenação de dados tem um algoritmo para ordenar dados. Mas se colocar na planilha Excel, ela ordena talvez os valores. Ok? Já tem lá o algoritmo de ordenação de dados. Porque no braço é difícil ordenar 1000 números, né? Bem, a média já não tem essa dificuldade, né? A média não tem essa dificuldade. Vamos apagar um pouquinho aqui, ó. Vamos apagar um pouquinho aqui. Então, já vimos a mediana e tal. Vamos apagar aqui, ó. Então aí a média e a mediana coincidem, tá certo? Por quê? A gente falou em gráfico, né? Então vamos falar em gráfico. Já que a gente falou em gráfico, vamos falar em gráfico aqui. Aqui está x, certo? Então nós temos, vamos colocar aqui o 1 aqui, o 2 aqui, dados discretos, e o 3 aqui. O que nós estamos observando aqui? Observamos que o 1 aparece, vamos colocar outra cor aqui, 1 aparece 5 vezes, então vamos colocar 5 bolinhas aqui, ó, tá? 5 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. O 2 também aparece 5 bolinhas.
qualquer gráfico que vocês consigam fazer que possa ser entendido como um histograma, ele vai dar uma informação adicional. E essa informação adicional é através da síntese que ele pode proporcionar. É uma síntese que a gente quer, quando a gente constrói dados. Olha, eu estou observando o seguinte, muito bem distribuído, né? Aqui tem 5, esse aqui é observado 5, esse aqui é observado 5, tá ok? Então note que o gráfico é simétrico, né? À esquerda aqui, 50% à esquerda aqui, e 50% aqui, tem 5 para cá e 5 para cá. E no meio está a média. Então o 2 é igual à mediana de x, que também é igual à média de x, tá ok? Bem, o que vem a ser a definição? A moda bruta, eu vou colocar aqui, moda bruta, porque tem outro tipo de moda que é para dados agrupados em classes, tá ok? Ali daí há um refinamento no conceito de moda bruta, tá? A moda bruta vamos colocar aqui, são os valores mais observados, valores mais observados, nós vamos entender, observados. Então, por exemplo, um exemplo aqui embaixo antes de partir direto para aquela lá, y barra igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é a moda de y? Qual é o valor que é mais observado? O 3, tá certo? 3 é a moda. Então ele é unimodal, porque nós encontramos apenas uma moda. Agora aqui em cima não. Quais são os valores mais frequentes? Olha, o 1 aparece 5 vezes, o 2 aparece 5 vezes e o 3 aparece 5 vezes. Quem é que aparece mais do que quem? Ninguém. Todos aparecem igualmente. Então, na verdade, aqui nós temos bimodal, seria trimodal, sei lá, tá ok? Então as moda de x aqui, né? Moda 1 aqui, moda x1 seria o 2 a 1, a moda x a 2 aqui, 2 seria o 2, e a moda da variável x, a moda 3 seria o 3. Então nós teríamos 3 modas, tá ok? 3 modas. Se em algum estudo eu estou preocupado com a medida de tendência central ou separatrizes que me diga alguma coisa, eu vou estar preocupado em quê? Qual é essa coisa que eu estou buscando? Porque em estatística você não faz esses cálculos, entendeu? Intencionais, entendeu? Você tem que ter um propósito. Então, lá no curso que nós colocamos dentro da Ensino e Formação, dentro da nossa revista Ensino e Informação, www Ensino e Informação, vai ter um curso lá dentro da área de estatística e probabilidade, onde a gente colocou lá a medida de tendência central, a média, a aritmética, a moda e a mediana. E depois, qual dessas medidas de tendência central é escolhida? É escolhida segundo o estudo que está se fazendo, entendeu? Então, de repente pode ser interessante para um estudo focar na moda. Quais são os valores que são mais frequentes?
e nem se preocupar com a média, e nem se preocupar com a mediana. De repente está preocupado em frações dos elementos, entendeu? Frações dos elementos, frequências observadas em frações de elementos. Então, no primeiro, 25%, que seria o primeiro quartil, segundo, 25%, que é a mediana, 50%, e o terceiro quartil, 75%. Você estaria preocupado em quê? Com uma separatriz, com um quartil, uma mediana e tal. Ou com a média. Qual o valor médio, ok? Então, isso, o que vai dizer para você com o que você vai estar trabalhando com a média no seu estudo, com a mediana e coisa, é o seu estudo, é o seu trabalho, é a sua pesquisa. Você é o decisor, você que vai focar para uma dessas três medidas: a média aritmética, a mediana ou a moda, ok? Vamos para mais um exemplo? Então, vimos que toda distribuição, toda série ou distribuição de frequência, ou dados agrupados em classe, em que o gráfico seja simétrico, a média e a mediana coincidem, que é o que nós estamos procurando. Onde é que a média, a mediana de x e a média de x coincidem? Para que tipo? Tá certo? Bom, vamos considerar essa série simples aqui, ó, onde aparece 5 vezes o 1, 5 vezes o 2, mas agora aqui não é 3, aqui aparece 5 vezes o 6, tá ok? Qual é que é a calculada média? Média somatório de xi, né? Não precisa colocar de 1 até n, dividir por número de observações. Aqui nós temos 15 observações, né? Então vamos fazer o quê? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Isso aqui, dividido por 15. Isso aqui vai dar 6 mais 5 vai ser 30, 40, 45. Então esse aqui vai ser igual a 45 dividido por 15. Então aqui vai dar 3. Isso aqui é centímetro. Aqui nós vamos estar trabalhando em centímetro. Então a nossa média é 3, tá certo? Vamos construir. A nossa mediana, o que é? Nossa mediana ainda continua sendo o quê? 2, né? Não, 2, né? A mediana, não, a mediana nós vamos ver. A mediana não é bem assim ainda, vamos ver. Vamos construir aqui um gráfico aqui. Então para nós aqui é x, tá certo? Aqui nós vamos colocar o 1, aqui o 2 que aparece, 3, 4, 5 e o 6 aqui. E vamos construir então então, o 1 aparece uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4, 5 vezes, ok? Tá certo? O 2 aparece uma, duas, 3, 4, 5. Aqui, ó, o 6
aparece uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e cinco vezes, ok? Notem que o nosso gráfico, qual é a média? A média é o quê? A média está aqui, ó. Aqui, esse aqui é a média. Então esse aqui é o x barra, que é 3, ok? Note que o x barra, ele está mais próximo desses valores aqui, ó. E não está representando muito 6. A gente vai ver depois, na questão da variabilidade de dados, entendeu? Medidas de dispersão, desvio padrão, variância, esse tipo de coisa, para poder entender esse tipo de coisa. Olha, eu tenho 13 aqui que é a média, ao lado esquerdo dele eu tenho dois valores que são observados 5 vezes cada um. E por lado de lá, 3 unidades à esquerda da média, muito longe, eu tenho uma observação que foi um valor que foi observado 5 vezes também, tá ok? Então, será que essa média aqui é representativa? Isso a gente vai ver, tá ok? Em que ponto que ela vai ser representativa? Ela está representando a maior parte desses dados aqui, ó, né? De certa forma ela é representativa, tá? Agora, a mediana. Agora, a mediana eu tenho que olhar lá. Eu não posso olhar a mediana aqui. Porque a mediana é o conjunto que me divide o meu conjunto de dados 50% à esquerda e 50% à direita. Novamente, aqui está o meu 2, aqui, ó. Aqui está o meu 2. Aqui está o meu 2, que está me assinalando que isso aqui é a mediana de x, igual a 2. Porque eu tenho aqui 50% dos meus dados para cá e 50% dos meus dados para cá. Então, novamente, por que eu estou dizendo que isso é um contra-exemplo do exemplo anterior? No exemplo anterior, aqui era tudo 3, 3, 3, e por conseguinte, o 2 que aparecia aqui, tanto era a média como era a mediana. Agora aqui, como nós modificamos, colocamos 6 aqui, a média é 3 e a mediana é 2. São diferentes, tá certo? A mediana é 2 e a média é 2. Então a observação aqui, ó, é que a mediana de x é diferente, isso aqui é igual a 2, né? A mediana é 2, é diferente da média de x, que é igual a 3. Tá ok? Estou desmistificando novamente. A mediana não precisa, a média não precisa, olha aqui, ó, a média é um valor que não precisa pertencer ao meu conjunto de dados, tá ok? Assim como a mediana, porque se a mediana eu tiver valores seja par, eu já falei, né? Essa distribuição aqui, y, a minha mediana de y, como eu falei, vai ser o 2 mais o 3 dividido por 2, dá 2,5. É com respeito a esses dois valores que estão aqui no meio, porque é par o número, n par. Ok? Então a mediana ela pode pertencer ou não ao conjunto de dados, mas não vem o caso. Mas é o ponto que divide o meu conjunto de dados 50% à direita e 50% à esquerda. Vamos ver uma situação onde eu tenho a mediana e a média iguais, mas elas não são representativas? Vamos ver? Vamos ver então um exemplo agora para dados agrupados em classe, tá ok? Então aqui eu já deixei já o histograma, tá ok? Ele é correspondente a uma distribuição de frequência, tá? Onde foi agrupado em classes, tá ok? Então é assim que funciona, ó. Eu tenho um limite inferior aqui a, que eu coloquei como 0, e aqui como 10. Seriam notas de alunos, tá ok? De uma turma, de 0 até 10. A menor é 0 e a maior é 10, tá ok? Então aqui seriam as observações, frequências absolutas.
F1, F2, F3, F15, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 classes. Então o meu limite superior lá é o X15. Então aqui o X1 é o A, X2, X3 vai embora, até o X15, tá ok? Então a primeira classe seria quantas observações, quantos alunos com nota entre 0, né? Vamos colocar aqui, o nosso A aqui para nós é 0 e o nosso B para nós aqui é 10, tá ok? Então, essa distribuição de frequência, que vai dar origem depois aos dados agrupados em classe, seria observações, frequências, F1 é frequência de alunos, o número de observações de alunos com notas entre A, incluindo A, até X1, ok? Tá? Não incluindo X1. A segunda classe seria computados elementos com frequências entre X1, incluindo X1 até X2. Então, X1 até X2, ok? A primeira classe seria, na verdade, entre X1 até X2, a outra, até X1 até X2, aqui está errado, vamos corrigir aqui, vamos corrigir só esses elementos aqui, ó, tá? Já que eu estabeleci como A como sendo 0 e o B como sendo 10, então aqui seria o X1 para mim seria A, X1, então X1 até X2, X2 até X3, e aqui embaixo X14, né, até o B que é o X15, tá ok? X15 ali. Então, o que eu estaria computando? Frequência de alunos aqui para F2, frequência de alunos de alunos com notas entre X1 e X2, entre X2 e X3, ok? Lá por fim, eu estaria computando na última classe quantos alunos têm notas entre X14, que está aqui, ó, e X15, que está aqui, tá certo? É claro que somatório, vocês vão me perguntar, quantos elementos tem essa população, essa amostra? N. Mas como que eu vou tirar o N? O N eu vou tirar do somatório dos FIs aqui, ó. Somatório dos FIs, tá certo? Cada frequência tem 5 lá, tem 10, aqui eu tenho 12, aqui tem, soma tudo, esse aqui é o N. Então, o N nunca pode esquecer, nunca podemos nos esquecer que o N é sempre o somatório do FI, das frequências absolutas, tá ok? Então, diante disso aí, essa variável x, para nós aqui, estão sendo observados valores dessa variável entre A, que para nós aqui é 0, e B é 10, tá ok? E para nós aqui dentro do contexto, para dar um contexto mais real, seriam notas de alunos de uma turma. Notas de alunos, né? Notas de alunos, tá ok? Notas de alunos. Então eu tenho aqui, ó, obviamente a média é 5, né? A média é 5, tá vendo? A média aqui é 5. Porque eu estou supondo que esse meu gráfico aqui é bem simétrico. Então o que eu tenho 50% no lado esquerdo, essa pirâmidezinha aqui, ó, né? Aqui, do lado direito também tem igual, tá certo? Vamos supor que seja assim. Então, como é que se construiria o polígono de frequência? Olha, seria assim, ó. Ó, aqui na metade eu colocaria a metade aqui, ó. A metade aqui. Eu uniria esses dois pontos. Por quê? Quando estou unindo esses dois pontos,
eu estou retirando isso aqui, tá certo? Tá? Estou retirando isso aqui, estou incluindo isso aqui, ó, tá? Quando eu pego isso aqui e uno com a metade daquele outro ponto de lá, tá certo? Eu estou retirando isso aqui e estou incluindo isso aqui. Então, se eu fizer isso aqui para todos, tá? Vamos fazer para todos aqui. Deixa eu fazer para todos aqui. Aqui fica igual, aqui ó, aqui fica igual, vem até aqui, na metade. Aqui já começa de novo o mesmo procedimento, certo? Mesmo procedimento. Esse aqui é o meu polígono de frequência, que me daria uma visão, né, do que seria lá em termos de probabilidade, o gráfico de densidade de probabilidade. Então aqui para lado de cá é metade disso aqui, né? Coloca a metade daqui e aqui. Então o que eu estou tirando aqui, ó, que eu estou tirando aqui, eu estou colocando aqui. Então é claro que a minha área aqui vai ser 100%. Então a área abaixo desse polígono, do polígono de frequência, é igual a 100%, ou seja, igual a 1, certo? Unidade, a área é igual a 1, tá certo? Então, é o seguinte, isso aqui é para poder reforçar o fato de que quando você está... o que nós estamos querendo dizer o seguinte agora? Esse polígono de frequência, se dividisse mais classes... Bom, vem a questão seguinte, qual é o número ideal de classes que se deve dividir? Nós temos um procedimento lá para fazer isso aí. Nós vamos ver uma aula aí, como é que se faz como é que se constrói um gráfico, né? E até um polígono de frequência para dados agrupados. E como determinar o número ideal de classes. É claro que a gente tem que entender o seguinte já. Um número muito grande, muito pequeno de classes, entendeu? Se eu tivesse muito pequeno de classes, eu teria muita pouca síntese, tá ok? O meu gráfico não estaria me dando informação quase que nenhuma, tá certo? Então, classe, número, vou deixar uma observação aqui, para não ficar perdido. Número de classes, número de classes. Vamos colocar aqui número de classes N, tá? N. Então, N pequeno implica pouca síntese. Pouca síntese. Certo? Pouca síntese. Olha, eu pego isso aqui e vou querer expressar todos os meus dados de aluno de nota 10 em simplesmente 3 ou 4. Teria pouca síntese, tá certo? Tá, por outro lado, N muito grande, demais, vou colocar, demais, o que ia acontecer? Vejam bem, gente, para cada classe eu vou ter um ponto, eu não consigo pôr aqui diferente, para cada classe eu vou ter um ponto
vermelho mesmo aqui. Para cada classe eu vou ter um ponto, tá certo? Que é o ponto da classe, tá certo? Aqui, ó, todos eles vão ter. Então eu vou ter P1 até P14, tá certo? P1 aqui, ó, P1 até o P14, tá certo? Então, o que vai ser a nossa média? A nossa média vai ser o quê? Somatórios, porque agora eu não tenho mais as frequências. Eu saí daqui e fui para lá. Eu saí de um melhoramento do meu gráfico que me estava dando já uma síntese, uma visualização. É para isso que serve a estatística descritiva, né? Você sair disso aqui e ir para um gráfico melhor. Com esse gráfico melhor obtido, agrupado em classes, com todas as classes iguais no caso, pode haver a necessidade de que venhamos ter classes, algumas classes desiguais, mas daí já o enfoque já seria para, não aqui frequências absolutas, eu poderia estar trabalhando com as frequências relativas, isso aqui dividido por n, que depois em percentual. Tanto faz, o gráfico vai ser o mesmo, tanto para frequência absoluta, para frequência relativa ou para percentual. Só que se eu tiver que precisar trabalhar com uma classe de tamanho diferente, eu vou ter que ter um gráfico aqui, onde aqui vai ser as densidades. Aqui eu vou ter uma classe maior, a classe menorzinha, assim tal, menorzinha. Essa classe aqui é maior, essa classe aqui é maior. Então eu vou ter uma densidade de classe, onde as colunas vão ser constituídas por os FIs dividido pelo tamanho da classe aqui, amplitude da classe, vou colocar aqui, amplitude da classe, é o tamanho da classe, tá ok? Isso aqui te dá um gráfico da densidade de probabilidade, tá certo? Densidade, gráfico da densidade. Bom, voltando para cá, saindo desse contexto onde eu faria a média somatória de FI vezes a frequência por cada valor observado, a cada ponto aqui eu tenho um P1 aqui, eu tenho um P2 aqui, ponto médio da classe. É o ponto médio mesmo da classe, tá certo? Então o que vai ser? Se esses pontos médios P1 e P2 forem bem representativos, depois nós vamos dizer o que é ser bem representativos. A nossa média x barra é calculada da seguinte maneira: somatório dos PIs, entendeu? Somatório dos PI vezes os FIs sobre N. É isso aí. Então, soma tudo, cada PI, ponto médio da classe. Então, aqui, se aqui é dividido em 14 classes, não sei. Quanto é que seria esse aqui? É o ponto médio dessa classe. Foi dividido em 14 classes, tá ok? Por exemplo, se eu divido aqui, ó, em duas classes, tá certo? Eu vou ter um P1 e aqui um P2. Então a minha média vai ser o quê? Isso aqui eu tenho 30% e aqui 70%. Só duas classes. 70%. Então o que seria a minha média? Seria somatório de PI vezes FI sobre N. Então seria o quê? P1, se for 0 até, aqui é 1, aqui é 3, seria 0,5, seria igual a 0,5 vezes 30%, tá? Aqui eu sou obrigado a fazer uma coisa, mais, aqui 1 mais 3, 1 mais 3 dá 4, dividido por 2 dá 2, então aqui dá 1, dá 2, aqui dá entre 0 e 1, aqui dá, colocar 2 aqui, ó, daí está errado. Entre 1 e 2 é 1,5, mais 1,5 vezes 70% dividido por o número de somatório de FI, que não se sabe quanto é que é, ok? Então, resumindo,
A média aqui agora é calculada como somatório de PI vezes FI dividido por N. Que para nós aqui está bem claro. Por quê? Porque o gráfico é simétrico, tá certo? Então aqui é 5, tá certo? Então agora vem a grande pergunta. Esse 5 que nós calculamos aqui, ele é representativo desse meu conjunto total de dados? Ele representa? Não, né, gente? Ele vai estar representando somente esses valores aqui, ó. Tá? Esses poucos valores estão em torno dos 5 aqui, ó. Então, se eu colocasse aqui como nota de alunos, eu poderia dizer que essa turma aqui é a turma dos ruins. Ruins. Né? E esse aqui é a turma dos bons. Podia até colocar uma escala qualitativa. Aqui, péssimo, 0, né? Até 2,5, até 5. Até 5 seria, um pouco menos que 5 seria regular. E depois aqui seriam os bons para ótimo. Ótimo seria 10 aqui. Então o que que acontece? Esses 5 aqui, vamos prestar bem claro. Bem atenção, o 5, embora o 5, por definição de média, pelo cálculo da média, venha me dar o valor que está no meio, certo? Que vai coincidir aqui com a mediana também, no caso aqui, mediana, coincidir, porque o gráfico o quê? É simétrico. Mas é diferente daquele nosso outro gráfico simétrico, onde a média aqui era representativa. A média era representativa da maioria dos dados que estavam aqui. Ela representaria todos os gráficos que estão em torno dela, da média. Todos os dados que estão em torno dela, concentrados em torno dela. Muito, muito concentrados. Quanto mais assim, mais concentrado. Quanto menos assim, menos concentrado. É variabilidade. Tá? Bom. Então a média e a mediana coincidem. É 5. Mas nenhuma nem outra é representativa do conjunto de dados. Tá certo? Então, o que nós faríamos? O que nós faríamos aí? Nós esqueceríamos aqui, ó. Nós esqueceríamos. Aí é a questão onde entra o decisor. O decisor tem que ter a clareza, a firmeza, né? De dizer, olha, eu não posso tratar esse meu conjunto de dados como um conjunto único. Eu tenho que tratar esse conjunto de dados como aqui como sendo A e aqui como sendo B. Tá certo? Construir duas distribuições de frequências. Uma para a turma A, de notas entre 0 e 5, a média aqui agora, x2, vamos colocar x2 igual a 2,5, tá certo? E a outra distribuição igualzinha, certo? Para os alunos, aqui seriam os ruins e aqui seriam os bons. Bons para ótimos. Bons, então seria de 5, aqui a média seria 7,5 dessa turma. Então x barra 3, que seria 1, 2, 3. E aqui a nota 10, aqui, ó. Tá certo? Então daí sim, a média aqui seria representativa, seria uma distribuição até aqui uniforme. Aqui também a média seria representativa. Então eu estaria estudando o comportamento dessa distribuição, que é praticamente quase como normal, pelo que eu fiz ali. Aqui também é praticamente como normal. E estudaria dois tipos de aluno. O aluno do tipo ruim e o aluno do tipo bom. Tá certo? Daí faria uma segunda prova e verificaria se essa configuração aqui melhoraria. Se isso aqui haveria mais concentração de alunos em torno da média ou menos concentração em torno da média. Tá ok? A questão do ponto representar a média ela é importante, porque se aqui os pontos que estão aqui
for mais ou menos bem distribuído em torno da média, esse ponto aqui vai ser um ponto que na hora de fazer os cálculos, esse somatório aqui vai ser muito parecido com o somatório de somar todos os xi e dividir por somatório de fi, que seria todos os alunos. Então isso aqui seria um número alfa. Então isso aqui, ó, se eu tiver uma distribuição, não seja muito pequena, mas seja razoável, tá ok? Não seja muito grande, porque se for muito grande eu vou ter pouca precisão. Pouca precisão. Pouca precisão, por quê? Porque a minha média, se eu tiver muito grande, entendeu? Não, aqui é o contrário. Se o número de... Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Vamos colocar aqui o contrário. Se eu tiver um número muito pequeno de coisa, eu vou ter pouca precisão. Pouca precisão. Pouca precisão. Por quê? Vou colocar um asterisco aqui. Por quê? Porque se eu tiver poucas classes, 2, 3 classes, não vai me dar informação de que a média vai ser igual à média somando todos os dados dividido por número de dados, tá ok? Por outro lado, se eu tiver um número muito grande de dados, eu vou ter uma perda de síntese, perda de síntese, tá certo? Um número muito grande de classe, eu vou ter uma perda de síntese, tá ok? Ou seja, pegar um número de classe tão grande, daqui a pouco eu vou ter a população toda. Então tem que ter um meio termo. Na hora de escolher o número de classes, há que se considerar a coerência, tá ok? Vai lá ter umas fórmulas, existem vários arranjos. Mas na hora de decidir, quem decide é o decisor mesmo, tá certo? Um número não pequeno de classe, muito pequeno, e também um número não muito grande, tá ok? Para que não haja pouca precisão nos cálculos, que depois você vai calcular desvio padrão, um monte de coisa, tudo em cima. E fazer inferência estatística lá depois. Então vai acumulando muito erros, entendeu? Por conta de uma distribuição com dados agrupados em classes. E se eu pegar um número muito grande, vai ter perda de síntese. Eu olho para aquilo ali, não é uma síntese dos meus dados, em que eu possa aproveitar para tirar alguma conclusão. Tá ok? Vamos ver por fim um último exemplo. Pessoal, vamos agora para mais um exemplo. Eu já deixei praticamente tudo pronto no quadro para a gente ganhar tempo. Tá? Eu tinha decidido fazer o contrário, mas daí apaguei o vídeo que eu tinha gravado e vou fazer diferente. Então, temos aqui uma distribuição que para nós é uniforme. Por que é uniforme? Porque todas as classes aqui têm a mesma frequência, tá certo? Nós vamos entender isso aqui, 20%, 20%, 20%, 20%, tá certo? Então, seriam notas de aluno de 0 a 10, tá ok? Tá? Então, cada ponto da classe, aqui por exemplo, P, é o 0 mais o 2 dividido por 2 que dá 1, é o ponto médio da classe. Então são pontos médios da classe. Então aqui seria o P1 que é 1, aqui o P2 dá 3, o P3 dá 5, o P4 dá 7 e o P5 igual a 9, tá ok? Então, os PI, tá? Eles devem ser mais ou menos próximo à média dos elementos dentro da classe. Para ser o quê? Para ser um representante da classe. Para cada PI ser representante da classe, o PI representaria a média dos elementos, dos valores na classe. Tá ok? Por quê? Porque eu quero que essa minha média que eu vou calcular agora aqui, envolvendo os PI e os FIs, que são as frequências
de cada classe, tá certo? Essa média vem a ser muito próxima, tá certo? De preferência, quanto mais próximo melhor, porque daí o meu número de classes que eu escolhi lá atrás foi um número de classes ideal, tá ok? Eu não perdi o que? Precisão, tá? Tive uma certa síntese, porque meus dados estão me dizendo o quê? Se é assim que está acontecendo, tá certo? Está me dizendo o seguinte, que se eu sortear um aluno, agora probabilidade, se eu sortear um aluno ao acaso, tá certo? Ele vai ter a mesma probabilidade de estar entre a classe dos alunos que tem nota 0 e 2, ou entre a classe dos alunos que tem nota entre 2 e 4, entre os alunos que tem nota entre 4 e 6, entre os alunos que tem nota 6 e 8 e entre os alunos que tem nota 8 e 10, sorteado ao acaso, tá certo? Então, a distribuição uniforme, o gráfico característico é isso aqui, ó, uma linha reta aqui. Então, essa classe aqui, ó, representada por P1, tá certo? Por P1, tem uma frequência que seria absoluta. Se eu tirar o porcento, fica 20, 20, 20. Importante que aqui seja iguais, aqui não vai mudar. Então, seria percentual. Então, da onde é que veio a nossa... o nosso gráfico de dados agrupados em classes? Ele veio da onde? Ele veio dessa distribuição de frequência aqui, ó, tá certo? Que você faz em considerar os alunos aqui, ó, isso aqui fecha com isso, ó, isso aqui fecha com isso. Então, ó, o aluno 1, a nota 1, tá? Teria como peso 20%, ou seja, 20% dos alunos teriam nota em torno do 1, tá certo? 20% em nota em torno do 3, se o 3 for bem representativo aqui, ó. Se aqui numa classe eu tivesse aqui, ó, eu coloquei aqui, muitos valores próximos daqui e uns 2 valores aqui, de repente seria interessante eu dividir essa classe aqui ao meio e trabalhar com classes com 2 tamanhos, com esse tamanho, com esse tamanho, com esse tamanho, com esse tamanho, e 2 classes com esse. Eu trabalharia então com classes desiguais, porque uma breve inspeção nos meus dados me diz o seguinte: esse teu ponto aqui, P3, que é igual a 5, não seria, por exemplo, um bom representante dos elementos dessa classe aqui, ó. Ou, por exemplo, aqui, poderia acontecer que tivesse 2 elementos aqui e todos os elementos mais aqui, ó. Então, o que eu ia fazer? Dividiria essa classe aqui ao meio e teria mais um outro ponto médio aqui e outro ponto médio aqui, tá certo? E aqui também outro ponto médio aqui e outro ponto médio aqui, tá certo? Trabalharia, então, classes desiguais. Bom, vejamos, na verdade, que é o nosso objetivo. Já sabemos que a mediana aqui, ó, né? Que aqui vai ser o x barra e vai ser também a mediana. Porque o gráfico é um gráfico simétrico, né? 50% dos dados estão para cá, 20% 40%, né? 50%, 10%, 20%, 50%. 50% aqui, 50% aqui, tá certo? Então a mediana também consideraria que é o 5, tá certo? Como é que se calcula? Olha, é calculado da seguinte forma: os xi agora vão ser substituídos por PIs. Os PIs vão ser os representantes de classe. Se eles estiverem muito bem representados, esse valor dessa média que está aqui, ó, ela vai ser muito próxima mesmo, da média que seria o somatório de todos os xi, de todas as notas xi, dividido por n, que é o número de alunos. Número de alunos ou número de observações, tá certo? Então é essa que é a nossa ideia. Não perderíamos o quê? Precisão, se adotássemos um número de classe, a escolha das classes com tamanho igual ou desigual, de tal maneira que cada PI vem representar a classe. Resumindo, a média é calculada por somatório de PI vezes FI
PI vezes FI. Então vai ser o quê? Somatório. 1 vezes 20%, mais 3 vezes 20%, mais 5 vezes 20%, mais 7 vezes 20%, mais 9 vezes 20%, dividido por 100%, que é o somatório do PI. Aqui embaixo, aqui, ó. Essa coluna aqui, o somatório dos FI é 100%. Tá certo? Aqui eu tenho todos os alunos. Todos os alunos. Observações, né? Observações. Aqui está me dizendo que eu estou trabalhando com todas as observações. Então, 500% dividido por 100%, isso aqui me dá 5. Isso aqui é a média. Se eu estou trabalhando, aqui é nota, né? Nota de aluno. Aqui a média, a nota do aluno é a nota 5. Tá certo? Ela é representativa? É, né? Ela é representativa, ela está representando bem o conjunto dos dados, porque 50 dos dados estão aqui, mas eles estão agrupados ao redor, não tem mais para cá ou mais para lá, tá certo? Então, a gente poderia até mencionar a função densidade de probabilidade, né? Mas a gente já estaria indo para o campo dos modelos probabilísticos, tá ok? Então ficamos aqui hoje e uma outra aula a gente aborda a questão de determinação de como se constrói um gráfico, né, para dados agrupados. Como é que se constrói uma distribuição para dados agrupados em classes, tá ok? Então ficamos por aqui hoje.